Olá, cirurgião dentista, sejam muito bem-vindos. O nosso tema de hoje é como entender as propriedades ópticas dos dentes. Sou a Georgia Lúcio, dentista, formada há mais de 10 anos, pós-graduada em prótese e mestrando dentística. Pessoal, esse vídeo é para você recém-formado ou que já atua em outras especialidades e está iniciando ou quer iniciar nas resinas compostas a entender um pouco mais a naturalidade e as características de cada dente do seu paciente. Fica até o final desse vídeo que teremos 3 dicas incríveis para vocês aplicarem amanhã mesmo no consultório de vocês. Então vamos lá. Quando nós falamos de fenômenos ópticos, a gente precisa entender, nós vamos entender sobre as cores dos dentes, que é composto pelo quê? Pela sua translucidez, pela sua opacidade, pela sua opalescência, pelo seu brilho e alguns outros fatores. Então, todas essas características, ela tem um papel muito importante na maneira como percebemos um dente e, consequentemente, o processo de mimetizar, de mimetização, realizado durante esse tratamento restaurador. Então, antes de fazermos um restauro, em resina composta, a gente precisa traduzir o que nós estamos vendo, ou seja, para aí conseguirmos reproduzir o natural. Tá? Então, como que a gente consegue reproduzir o que nós estamos vendo? Através do entendimento do comportamento dos tecidos dentários. Tá? Frente à incidência de luz, é possível associar técnicas de estratificação, tornando a restauração mais mimética possível. Tá? Então, quando a gente não enxerga essas propriedades e não as respeitamos, nossas restaurações não seguem fiéis aos dentes adjacentes, ou até mesmo a sua naturalidade e caracterizações, tá? Então, a maior vantagem de saber essas propriedades é através de uma metodologia prática desses conceitos. Assim, a gente consegue reproduzir essas técnicas certas, reproduzindo assim o efeito natural. Então, uma forma, de enxergar essas características é fotografar. Aliás, meu primeiro passo na estética foi ver a necessidade que eu tinha de ter uma câmera para registrar os meus casos. Porque as fotos do celular, elas não me mostravam todas essas características, tá, do dente. Foi aí que eu investi em uma câmera profissional e comecei a fotografar os meus casos. As minhas resinas, elas mudaram completamente. Por quê? Primeiramente, eu aprendi a enxergar. Depois, eu consegui a reproduzir aquilo que eu estava vendo, tá? Pois com a câmera, a magnificação é de alto nível, então ela mostra coisas que fotos no celular não é capaz de mostrar. Mas para você que está começando aí na profissão e não consegue investir em uma câmera profissional logo de cara, também já passei por isso e demorei para comprar a minha câmera, Inclusive, comprei uma câmera usada. Minha primeira câmera foi uma câmera usada, uma T6S da Canon com uma lente macro 100, que são lentes que nós usamos na odontologia, tá? Então, para você ainda que não consegue investir numa câmera profissional, eu recomendo você começar a fotografar com o seu próprio celular. O próprio celular, eles têm aplicativos que dão a opção de fazer alteração de cor na foto, de você aumentar o brilho, diminuir o brilho, mexer na saturação, na translucidez das imagens. Assim você já começa a treinar os seus olhos e quando adquirir uma câmera profissional, você já vai estar mais familiarizado. Então, como a gente faz para desenvolver mais critérios visuais e manuais para se estabelecer uma resina natural? Fotografando com uma câmera profissional, usar alguns aplicativos de celular para fazer essa alteração de cor, assim você consegue identificar aonde tem uma área de brilho, onde você tem uma área de sombra, tá? Praticando escultura e treinando acabamento e polimento, também é importante. Então, quero falar um pouquinho com vocês sobre as cores. As cores são classificadas com base em 3 dimensões. Quem desenvolveu essa classificação foi um cara chamado Munsell. Então esse sistema chama Sistema Munsell. Primeiro, matiz. Matiz são faixas de cores, famílias de cor, exemplo, azul, amarelo, verde,
é a cor propriamente dita, assim como vocês conseguem ver aqui na escala de cor. Ela é composta por A, B, C e D da escala Vita, tá? Então, o A representa o amarelo amarronzado, que geralmente é o mais usado, tá? O B, amarelo com um pouco de marrom. O C, cinza com pequena quantidade de marrom. E o D, um vermelho com um pouco de marrom, que já não se usa mais. Pessoal, 80% das cores dos dentes a gente usa mais o matiz A, que é o amarelo amarronzado, tá? Já o croma ele descreve a saturação, ou seja, é a intensidade da cor. Exemplo, azul marinho, verde escuro e etc, tá? Assim como vocês conseguem ver aqui na imagem. Então, essa saturação é identificada pela numeração gradual da escala Vita, ou seja, 1, 2, 3, 3,5, 4, tá? 5 e assim por diante. O croma, né, nos dentes naturais, ele é uma característica relacionada essencialmente à dentina, porque a dentina ela é mais saturada, a dentina ela é mais robusta, tá? Então ela tem uma gama muito maior de dentina. Por exemplo, um dente mais maduro, que nós temos pouca quantidade de esmalte, então a dentina ela se sobressai. Sendo assim, um dente mais saturado, com uma cor mais intensa, tá? Já o valor, ou brilho, é a luminosidade da cor. Nós conseguimos distinguir o preto do branco. Aqui, como vocês conseguem ver na imagem, quanto mais branco o objeto, maior será o valor, pois uma maior quantidade de luz será refletida, tá? Ele não está discriminado na escala Vita, tá, pessoal? Então, ele nos obriga a conhecer o comportamento dinâmico mesmo de cada marca e de cada sistema de resina, tá? Que, como vocês conseguem ver, o brilho, quanto mais luz, é um dente mais claro, mais branco, mais opaco, tem um alto valor. Um dente com menos luz, mais escuro, mais cinza, mais translúcido, tem um baixo valor. Por quê? Porque lembra que nós temos a profundidade da boca? Então, a profundidade da boca, ele é escuro. Então, o dente, ele reflete a profundidade da boca, tá? Então, o que a gente considera dentes claros, por exemplo? Um dente B1, um dente A1, um dente B2, um dente D2, um A2. Dentes médios, um C1, um C2, um A3, um D3. E dentes escuros, um B3, um A3,5, um B4, um A4, um C4. Então, a translucidez e opacidade, né, ele também é um efeito que mede a quantidade de luz que passa pelo objeto, que são características específicas do esmalte. Na imagem, vocês conseguem ver que uma resina mais translúcida, ela tem um baixo valor. Uma resina mais opaca, ela tem um alto valor, tá? Então, vocês conseguem ver aqui que com uma profundidade em escuro, a gente consegue ver o quanto ela fica cinza. Então, por isso que quando vocês colocam uma quantidade de esmalte muito grossa no dente, o dente fica cinza, é justamente esse acinzentamento que ele vai reproduzir, porque ele não tem um croma, ele não tem uma opacidade. Então, quanto maior o esmalte translúcido você usar, mais cinza o dente vai ficar, tá? Por isso que a camada de esmalte, ela tem que ser uma camada de finalização. Ela precisa somente modular aquele resultado ali da dentina, tá? Ele faz uma modulação final. Então, conhecer as propriedades ópticas dos dentes faz com que você fique mais criterioso na hora de fazer a compra dos seus materiais em resina. Por quê? Porque se nós temos um público muito jovem, as caracterizações dos dentes são muito maiores. Então, nós precisamos ter uma gama de materiais estrategicamente diferentes de um público mais idoso, tá? Então, por exemplo, adicionar pigmentos ao seu arsenal de resinas é importante, porque alguns pigmentos faz com que a gente consiga reproduzir características que o dente jovem possui. Por exemplo, uma definição ali, características azuladas, uma opalescência, uma contraopalescência, que tem um pouquinho de amarelo entre os mamelos. Então, essas características faz com que a gente
tenha mais critério na hora de comprar esses materiais. Então, conhecer esse comportamento de cada sistema de resina que você tem, ou que você quer adquirir, é importante. Então, uma dica que eu deixo aqui para vocês: conheçam seu público, definam o seu público. Georgia, mas eu atendo do jovem ao idoso, então tenha 2 tipos de sistemas. Então, tenham sistemas que você consiga reproduzir um dente jovem e o sistema que você consiga reproduzir dentes maduros. Eu tenho um vídeo aqui no canal também sobre como escolher as melhores resinas para cada público. Então, eu vou deixar aqui para vocês também, que esse vídeo também vai ser importante, tá, pessoal? Para vocês terem o conhecimento e não precisarem sair comprando uma gama de resinas, tá? Então, eu vou deixar aqui para vocês algumas dicas. Por exemplo, um aplicativo do celular que eu uso é o PicCollage. Esse aplicativo, quando você coloca foto do seu dentinho, você consegue alterar níveis de saturação da foto. Então, você consegue enxergar se aquele dente, aonde ele tem um brilho, né? A gente consegue fazer alterações de cor. Então, vou deixar aqui para vocês. Câmeras. Eu gosto muito do sistema da Canon, tá, gente? Então, eu vou deixar algumas câmeras. Uma câmera T5, T6S, T7+, uma 80D, uma 6D. E as lentes que é usado em ambiente de consultório para fotografar dentes é uma macro 100 de 100mm, tá? E uma 60 milímetros para fazer gravação, fazer foto de rosto do paciente, tá? Vocês podem comprar também câmeras usadas, que o preço é muito mais em conta, até vocês se familiarizarem, pegar prática, tá? Aqui no meu consultório eu uso o sistema de estúdio, então eu tenho 2 tochas, né, que faz com que a iluminação fique legal ali para fazer as fotos. Bom, então uma dica importante aqui que eu deixo para vocês o nosso papel como dentista é reproduzir o que nós estamos vendo, reproduzir a natureza de cada dente, tá? E para a gente reproduzir, a gente precisa enxergar. E para a gente enxergar, a gente precisa fazer fotos. E não são fotos simples, fotos com câmeras profissionais. As fotos com câmera profissional nos mostra uma gama muito maior de características dos dentes, o que é muito mais relevante, porque quanto maior são as características que a gente enxerga, maior a reprodutibilidade que a gente vai conseguir trazer com a resina composta, né? Então, além de a gente conseguir acertar cor e a mimetização dessa reprodução, a gente precisa também acertar a forma, o formato. Então, praticar enceramentos no manequim, enceramentos no modelo em gesso também é importante, porque não adianta aquele seu dente ter todas as caracterizações se o formato é totalmente errado. A gente não consegue reproduzir o dente por inteiro. Então, cor e formato são primordiais para você trazer a reprodução de um dente natural. E a gente consegue isso com o tempo, com a prática, praticando mesmo no manequim, reproduzindo aquilo que a gente enxerga. Bom, pessoal, espero que tenha ajudado vocês. Eu tenho um vídeo aqui explicando como escolher as resinas compostas e os seus sistemas para os dentes anteriores. Então, esse é um vídeo muito interessante que vai complementar muito as informações que eu já passei nesse vídeo aqui dessas propriedades ópticas dos dentes. Então fiquem ligadinhos para os próximos vídeos e lembrando que em breve estarei lançando o meu curso das resinas compostas em dentes anteriores do zero. Vocês vão aprender todas as técnicas e quais são as ferramentas certas para vocês reproduzirem o natural da forma mais simples possível, tá? Até breve!